Bom dia, pessoal. Meu grupo é composto pela Janine Thieme, pela Júlia Galvez e por mim, Nicole Evangelista. E hoje falaremos sobre o consumo responsável. O que é consumir de forma responsável? O consumo responsável é um conjunto de hábitos e práticas de um modelo de desenvolvimento comprometido com a redução de desigualdade social e dos impactos ambientais. Busca melhorar a produção, distribuição e aquisição de produtos e serviços, incentivando as práticas colaborativas. São atitudes éticas que visam criar um novo panorama social, econômico e ambiental por meio da agroecologia, agricultura familiar, segurança alimentar e nutricional e economia solidária e comércio justo. Importância: o consumo consciente vem atraindo cada vez mais a atenção no ambiente familiar e empresarial. Essa é uma mudança muito positiva, pois muda a conexão entre o ser humano e a forma com a qual ele consome os recursos existentes no meio em que vive. O ato de consumir está totalmente presente nas nossas vidas. Adquirindo mercadoria, estamos financiando toda a cadeia de produção, distribuição, comercialização, consumo que há por trás dessas mercadorias, o que causa reflexos econômicos, ambientais e sociais. O consumo consciente promove a prática diária, muda hábitos e fortalece a economia, pois incentiva as pessoas a adotarem métodos inovadores que melhoram a qualidade de vida das pessoas sem prejudicar os meios. Consequências do consumo irresponsável. O ato de consumir não é um problema, ele é necessário à sobrevivência das espécies. Consumimos ar, água e alimentos para nos mantermos vivos. São atos naturais que necessitamos. O problema surge quando consumimos bens e serviços de forma exagerada, gerando uma exploração excessiva dos recursos naturais e o aumento da desigualdade social, interferindo no equilíbrio do planeta. A relação de consumo está diretamente interligada ao desenvolvimento da sociedade. As consequências do consumo exagerado, incentivado pelo espírito consumista e um regime capitalista enraizado nas sociedades, são um grande problema mundial. A sociedade deve modificar urgentemente seu consumismo, uma vez que a grande demanda da produção e do consumo afetam diretamente a retirada de matérias-primas da natureza. O Estado deve buscar estratégias e instituir políticas que possibilitam mudanças nos padrões insustentáveis de consumo a fim de preservar o meio ambiente e incentivar a utilização de produtos recicláveis e biodegradáveis. Isso ocorrerá através da conscientização das relações de consumo que possibilitam o desenvolvimento sustentável. É verdade que a população mundial cresceu muito desde sua existência. No século XVIII, durante a Revolução Industrial, éramos cerca de 750 milhões de habitantes. Hoje somos 7,6 bilhões e devemos chegar a 8,6 bilhões até 2030. Isso naturalmente proporciona um aumento no consumo dos recursos do planeta. No entanto, esse consumo é extremamente desigual. Enquanto uns consomem muito mais do que suas necessidades básicas, outros sofrem com a falta de recursos. Além disso, nossa sociedade está muito acostumada a associar o consumismo à felicidade e bem-estar. O consumismo também causa consequências à sociedade, degradando as relações sociais. Muitas vezes excluímos pessoas e as julgamos pelo simples fato de ela não possuir tal objeto ou usufruir de tal serviço. Uma pessoa é julgada por não se submeter ao serviço que privilegia poucos e faz você valer o que possui. Além disso, o consumista sofre processo de alienação e aneumania, ou seja, compulsão em gastar dinheiro. Um outro problema é a produção de lixo, os restos gerados diariamente pela sociedade. Parte desse lixo é composto por matéria orgânica, isto é, alimento. A outra parte de materiais, como plástico, vidro, alumínio, papel, tecidos, borracha, etc. Além disso, com grande quantidade de opções e alta tecnologia, cada vez mais os produtos têm menor tempo de vida útil e maior dificuldade de conserto, o que gera grande número de resíduo eletrônico. Essa quantidade monumental de lixo provoca um grande impacto socioambiental. De todas as consequências do consumismo, a mais grave está relacionada com o meio ambiente. Estamos caminhando para um colapso ambiental e a prova disso são as mudanças climáticas que ocorrem no planeta Terra. A preservação dos recursos naturais e da própria vida na Terra depende cada vez mais do respeito dos seres humanos aos limites do planeta. Com o acelerado desenvolvimento econômico nas últimas décadas, é inevitável que o consumo crescente tenha um impacto na natureza, mas esses efeitos podem ser minimizados se simples práticas sustentáveis forem adotadas por todos. Atualmente, o desenvolvimento sustentável é a principal solução contra a crise ambiental que o planeta enfrenta, considerando o equilíbrio entre sociedade, natureza e economia.
Conscientização para as gerações futuras. Toda escolha que fazemos pode contribuir para a construção transformadora ou para a manutenção da dinâmica atual da sociedade. E o consumidor consciente pode utilizar suas escolhas para intervir positivamente na realidade social e ambiental que o cerca, sendo um agente transformador da sociedade. Percebemos que apenas buscar informações e entender o contexto da sociedade de consumo não é suficiente para transformá-la, e que é necessário que o consumidor, além de adotar as práticas de consumo responsáveis, buscando produtos e serviços com sustentabilidade social e ambiental, atue também de forma mais proativa e como coprodutor na construção conjunta de práticas transformadoras. Acredito que a conscientização chega com o saber, também chamado de entender para intervir. Esse processo consiste em entender o problema do consumo, refletir sobre ele e posteriormente achar uma solução. Além da população, governos e órgãos internacionais também têm papel fundamental na promoção do consumo consciente. O tema é uma das prioridades, por exemplo, da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, que traz 17 objetivos para acabar com os maiores problemas da humanidade, como a fome, pobreza, desigualdade de gênero, mortalidade infantil, dentre outros. No Brasil, o estímulo à implementação das práticas sustentáveis previstas pela ONU ocorre principalmente por meio do Plano de Ação para a Produção e Consumo Sustentáveis no Ministério do Meio Ambiente. A medida busca engajar a aplicação dos padrões de produção e consumo sustentáveis preconizados mundialmente nos setores públicos e privados. Além disso, o programa Agenda Ambiental na Administração Pública estimula os órgãos públicos do país a implementar práticas de sustentabilidade. Os 3 R's. De maneira simplificada, o consumo consciente pode ser resumido pelo princípio dos 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Nesse contexto, o primeiro significa consumir menos produtos com alto potencial de gerar resíduos, como sacolas e canudos plásticos, e dar preferência àqueles que tiverem maior durabilidade e oferecerem menos riscos à natureza. Reutilizar, que consiste em reaproveitar tudo aquilo que não for descartável, como embalagens de sorvete, por exemplo. Já reciclar é o processo de transformação de materiais diversos em matéria-prima para outros produtos. Como se tornar um consumidor mais responsável? Em uma sociedade que consumo é o tempo todo incentivado por empresas que investem fortunas em marketing, pode ser difícil não sucumbir a compras desnecessárias ou exageradas, mas é importante ter controle sobre as próprias finanças e evitar ser mais uma vítima do consumismo. Os consumidores conscientes têm algumas características como: 1. Sabem diferenciar desejo de necessidade e fugir das propagandas. Consumidores responsáveis conseguem manter a racionalidade e não caem nos discursos emocionais distribuídos pelas propagandas, além de saberem diferenciar um desejo momentâneo a uma real necessidade. 2. Fazem pesquisas. Quando pesquisamos e comparamos produtos e serviços, seja pela internet ou pessoalmente, temos ferramentas e dados que impedem que façamos escolhas impulsivamente. 3. Compram na quantidade certa e pelo motivo certo. Muitas vezes compramos uma quantidade maior de um produto apenas pelo fato de estar barato. Assim, temos a falsa sensação de que estamos economizando dinheiro e tempo. Porém, muitas vezes gastamos a mais do que precisaríamos no momento, e o produto pode perder sua validade. 4. Sabem identificar oportunidades reais. Às vezes nos deparamos com muitas promoções, porém, algumas delas não são reais e apenas nos dão a sensação de algo super barato. É o que ocorre quando lojas aumentam acima da média os preços de produtos, para voltarem a preço normal e parecer que estão oferecendo uma super promoção, quando na verdade é enganação. Consumidores conscientes prestam atenção nesse detalhe. 5. Uso racional do crédito. Há algumas emergências ou situações em que não possuímos dinheiro, que precisamos de empréstimos ou financiamentos. Contudo, algumas pessoas costumam utilizar o crédito com aqueles desejos e acabam se endividando. Devemos nos planejar para necessidades, ou até desejos futuros que demandem mais tempo e dinheiro. 6. O mais importante: se preocupam em consumir de forma sustentável. Quando consumimos de forma consciente, impactamos as 3 esferas da sustentabilidade: ambiental, econômica e social. Na esfera ambiental, o consumidor consciente se preocupa com o impacto no meio ambiente, privilegiando a compra de empresas ambientalmente responsáveis e, também, se preocupando com o impacto gerado por ele próprio, com o uso adequado dos produtos e os resíduos gerados.
Na esfera econômica, o consumidor consciente leva em conta que algumas pessoas têm mais necessidade de vender, como aqueles em regiões mais pobres, ou mesmo pode querer privilegiar a própria comunidade, adquirindo sempre que possível de produtores locais. Na esfera social, a preocupação é com empresas que adotam práticas socialmente reprováveis, ou mesmo ilegais, como trabalho infantil, discriminação de funcionários e outras atitudes do gênero. O consumidor consciente usa suas decisões de compra como uma ferramenta para punir essas empresas. Como conclusão, temos que a postura radical anti-consumo não é uma coisa boa. O consumo tem seu lado ruim, mas, de forma geral, ele é uma coisa positiva para a economia e para a sociedade. Se parássemos ou reduzíssemos radicalmente nosso consumo, causaríamos drásticos efeitos negativos no mundo, que o faria andar para trás, prejudicando a todos. O que realmente precisamos é consumir melhor, ou seja, de forma consciente, sem causar danos ao nosso bem-estar, recursos naturais e sociedade. Então, essa foi a nossa apresentação, pessoal. Obrigada pela atenção e boa sorte para o próximo grupo.